Graça e paz a todos. E irmãos, ainda digerindo tudo aquilo que nós presenciamos, ouvimos, vimos, vivemos nos últimos dias, é bom quando a gente tem essa sensação assim de estar cheio, da palavra, de ter vivenciado momentos agradáveis aqui desde a sexta-feira, até o dia de ontem. Eu vejo assim que o principal assim foi entregue ali no domingo pela noite, mas depois algo também essencial nós podemos vivenciar na segunda e na terça, mesmo que com a falta de alguns irmãos. Foram momentos ali agradáveis, maravilhosos, que fortalecem nossa comunhão, e a gente às vezes vai para casa assim com vontade de continuar onde a gente estava, com os irmãos, conversando, trocando algumas experiências. Enfim, é muito bom quando a gente tem essa oportunidade. E tivemos aí esse congresso maravilhoso com um tema, como nosso pastor disse, foi Deus quem escolheu. E eu acredito dessa forma, irmãos. E hoje, nessa noite, eu quero, como se continuasse com os irmãos pensando sobre o tema do nosso congresso. Longe de mim querer me colocar como um dos preletores do congresso, Como eu disse, nossa programação foi encerrada ali no domingo pela noite, mas durante esses dias eu estive refletindo sobre o tema do nosso congresso, e os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de ir a fundo ali na vida de alguns personagens bíblicos, e eu pensei sobre esse tema e me lembrei de uma personagem bíblica que, de certa forma, faz sentido nós refletirmos sobre ela nessa noite, sobre uma vida com os pés na terra, mas com o coração nas coisas do Senhor, nas coisas do céu. Essa personagem é Raabe. Acredito que os irmãos da MCM aí, sempre quando eu falo de uma mulher assim, poderosa na Bíblia, eu penso assim, as irmãs da MCM têm autoridade. Com certeza, algum culto, alguma reunião, essa personagem foi tratada. É assim com Ruth, com Noemi, com Débora, Enfim, essas mulheres poderosas aí que a Bíblia nos relata. Mas, como eu disse para os irmãos, eu estive pensando sobre nosso tema, pés na terra, coração no céu. E a vida de Raabe, ela nos mostra alguém que estava com, obviamente, os pés na terra. E eu fiquei pensando sobre essa expressão, os pés na terra. E os pés na terra nos remete ao quê? Ao nosso cotidiano, a nossa vida no social, a nossa vida em sociedade, a nossa vida humana, da carne. E eu penso que, irmãos, o desafio de nós estarmos com os pés na terra é justamente nós lidarmos com tudo aquilo que o mundo hoje nos proporciona, entre aspas, Então nós, mesmo com o nosso coração no céu, mas com os pés na terra, nós vamos nos deparar com conflitos internos, com situações que vão nos provar. Muitas vezes nós vamos lidar com os nossos pecados, porque nós temos pecados. Então eu vejo que os pés na terra nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos diante de muitas vezes desvios de conduta, desvios de caráter, a falta de fé. Então tudo isso está posto aí diante de nós pelo simples fato de nós estarmos com os pés na terra. Porque se nós estivéssemos com os pés no céu, nada disso estaria diante de nós, E na contabilidade a gente trata quando tem uma empresa, tem um benefício fiscal, alguma coisa, existem dois termos que a gente usa, que é a imunidade e a isenção. Quando a empresa ela é isenta de algum tributo, ela sofre aquela tributação, mas ela, por ser isenta, ela não vai pagar. Ao contrário de quando ela é imune, que ela não pode ser nem sequer tributada sobre aquele tributo. E nós, aqui, quando estamos com os pés na terra, nós estamos na parte da isenção. Nós não estamos imunes de receber aí conflitos internos, situações que vão nos provar e que muitas vezes, infelizmente, nós vamos cair. Mas, quando
nós estamos com o nosso coração no céu, nós conseguimos, vamos dizer assim, dar a volta por cima. Então, pensando nessa personagem Raabe, eu entendo que assim, na situação que ela estava, nós vamos ler a história dela, é algo que demonstra simplesmente o fato dela ser uma ser humana e estar ali numa condição adversa aos olhos de Deus, né? Mas isso não a impediu de se tornar uma grande mulher do Senhor, uma personagem bíblica que nós vamos hoje ver tudo o que aconteceu com ela, as consequências das suas atitudes, né? Tudo que envolve essa personagem. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Josué 2, versículo 1. Então, Josué 2, versículo 1. Então, irmãos, aqui nós estamos no início do livro de Josué, um livro de muitas batalhas, muitas conquistas, que acontece logo após a morte de Moisés. Então, Moisés, como os irmãos sabem, ele não entrou na terra prometida, e a partir do momento da sua morte, a sua liderança é passada para Josué. Josué é um líder ali, bastante militar, né? Com grandes conquistas, ele lidera o povo de Deus. E aqui nós vemos o relato de quando Deus entrega para os filhos de Deus a cidade de Jericó. E ali então, nós vamos ler na história o que acontece. Josué 2:1 diz assim: De Sitim enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai a observar a terra de Jericó. Foram eles e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E depois eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, ela foi ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porém temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Sião e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima dos céus e debaixo da terra. Mais uma vez, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. 12. Agora, pois, jurai-me-vos, peço pelo amor pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai. Aqui me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e de minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem, e com tudo livrareis a nossa vida da morte. 14.
Então lhes disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém? Vamos orar mais uma vez sobre essa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos mais uma vez de meditar sobre a tua palavra. Mais uma vez, Pai, quero agradecer ao Senhor pelos dias que nós presenciamos, pelo final de semana abençoado que nós tivemos, pelos momentos de comunhão ali, Pai, na segunda e na terça. E nós queremos te agradecer pela tua casa, que mais uma vez hoje está de portas abertas, e pela tua palavra, Deus, que tem o poder de transformar, de edificar as nossas vidas, porque ela está sendo ministrada nesse momento. Abençoa, Pai, nos dê entendimento total de tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, a história de Raabe é um pouco extensa. Ela ainda vai continuar nos próximos versículos, mas por enquanto nós vamos parar por aqui. Então, como eu disse, irmãos, Josué, líder dos israelitas agora, envia 2 espias para Jericó. E ali os 2 espias encontram a casa de Raabe em cima das muralhas. Então, irmãos, ali nós já temos uma noção de quão forte eram essas muralhas. Dava para construir até uma casa em cima. Então nós não estamos falando de muros fortes, mas sim de realmente muralhas, né? Eu vi algo como se tivesse 4 metros de espessura essas muralhas, né? E ali os espias vão para ver o tamanho da batalha que eles iam enfrentar ao invadir aquela cidade, a mando do Senhor. E ali então eles entram na casa de Raabe, e a palavra é bastante clara, irmãos, quando diz o que Raabe fazia. Raabe era uma prostituta, uma meretriz. Nós vamos usar essa palavra durante essa mensagem. Era uma meretriz. E então os homens se hospedam ali, passam a noite. Porém Raabe tinha um temor no seu coração. Então ela, ao ver que aqueles homens eram enviados do Senhor, ela declara ali no versículo 11, na verdade no 10: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de nós, quando saímos do Egito, também que fizeste os 2 reis dos amorreus, Sihon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Engraçado que ela diz: ouvimos. Ouvimos quem? Todos os jericossenses, não sei como diz, quem eram ali os habitantes de Jericó, né? Mas o fato é que todos aqueles feitos que Deus tinha feito desde a saída do povo do Egito era de conhecimento dos habitantes de Jericó. Então Raabe era conhecedora de tudo aquilo que Deus fez na vida do seu povo durante todo esse período. Então, grandes feitos que o Senhor tinha feito durante a passagem no deserto, e todas as maravilhas e promessas que Deus tinha feito ao seu povo, era de conhecimento de Raabe e dos moradores de Jericó. E Raabe, ao ouvir e ver que aqueles homens estavam ali diante da sua cidade, pronto para saquear, ela rendeu-se ao poder do Senhor. Como nós vimos, ela disse e declarou que o Senhor a quem aqueles homens serviam era Deus sobre os céus e sobre a terra. E aí, irmãos, nós vamos então para nossas aplicações aqui, o que esse texto nos traz. Primeiro ponto, irmãos, é que mesmo em situações embaraçosas, nós podemos e devemos praticar a nossa fé. Raabe foi uma mulher de fé em meio a uma situação delicada. Pensa, os irmãos, ela estava ali nas muralhas, morava em cima das muralhas da cidade de Jericó. Diante de um ataque, de uma guerra, qual o lugar mais vulnerável para você estar? Justamente na fronteira, né? Na fronteira ali onde os inimigos vão entrar. Estava até vendo um vídeo falando sobre questões geopolíticas, e a pessoa que estava ministrando essa aula disse que o Planalto Central do Brasil é um lugar mais seguro para se estar no momento de guerra, no momento de bombas nucleares, porque ele é longe da costa, né, longe das fronteiras,
E o Brasil é um país continental, então ali no centro do continente, o lugar mais seguro. Então, com certeza, estar ali em cima da muralha era o lugar mais vulnerável que ela poderia estar. E pensa ela então recebendo na sua casa, nas suas hospedagens, homens enviados de uma cidade, de uma nação inimiga sua. Olha a situação que Raabe se encontrava. Mas aquilo que ela tinha ouvido a respeito de Deus trouxe para ela esta fé, mesmo numa situação adversa como essa, mesmo diante de uma situação embaraçosa, Raabe conseguiu ali manter-se, vamos dizer assim, praticar a sua fé, né? E demonstrar a sua fé quando ela dialoga ali com aqueles dois espias. Isso nos traz uma lição, né? Que mesmo em situações difíceis, em situações confrontadoras, que podem nos trazer medo, a nossa fé deve aí então entrar em ação. Como eu sempre falo, né, irmãos? Nosso diferencial é que nós sabemos a quem recorrer nos momentos difíceis. Nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer nos momentos difíceis, nos momentos em que nós achamos que não tem nenhuma saída, que não há mais nada a ser feito, que ninguém pode nos ajudar. A diferença de nós, cristãos, é essa. Como eu disse mais uma vez, nós não estamos imunes de passar por situações embaraçosas como essa, porque nossos pés estão na terra. E é por esse motivo que essa personagem falou no meu coração sobre esse tema, porque ela estava ali no meio social, envolvida em problemas pessoais, mas mesmo assim ela teve no seu coração a fé, guardou a fé, né? Mesmo o Deus em que ela depositou essa fé sendo um Deus que não era o Deus da sua nação, da sua cidade, e sim nesse momento aqui um Deus inimigo, porque o povo de Israel é inimigo do povo de Jericó. O povo de Israel estava preparando para tomar Jericó, né, a mando do Senhor. E então, mesmo diante dessas situações, Raabe conseguiu ser um exemplo de fé. Irmãos, por que a fé é tão importante assim? Porque a fé, irmãos, tem o poder de mudar os rumos da minha vida e da sua vida. Amém? Os irmãos creem nisso? Amém. Irmãos, a fé, ela não tem só o poder de mudar a minha vida e a sua, mas da minha casa e da sua casa também. E essa, irmãos, é uma esperança que muitos de nós temos. Eu vivo essa esperança, né? De que a fé possa mudar os rumos, né, da minha casa. Irmãos, a fé é capaz de alcançar aquelas pessoas de quem nós amamos, de quem nós cuidamos, e que muitas vezes ainda não se despertaram, mas pela fé essas pessoas podem ter as suas vidas transformadas. A fé de Raabe transformou a sua vida. Nós vimos a história de Raabe, e Raabe, nesse momento aqui, ela era uma meretriz, né? E a Bíblia é bastante clara quanto a isso. Tem alguns estudos até que tentam encontrar ali algumas evidências de que ela tinha apenas uma espécie de uma pousada, mas o fato é que todas as traduções e todo o contexto nos mostra que realmente ela era uma meretriz, né? Mas a vida dela e da sua família foi transformada depois do encontro que ela teve com esses homens e o que ela propôs para esses homens. Ela escondeu esses homens por temor ao Senhor e os ajudou na sua missão. Então, quando o rei de Jericó vem ao encontro dela e questiona sobre os homens, ela diz que os homens já se foram, mas na verdade os homens estavam escondidos, porque eles ainda tinham uma missão. Eles tinham que espiar a terra e voltar para ter com Josué e passar, vamos dizer assim, o relatório de tudo aquilo que eles tinham visto. E vários exemplos, irmãos, na Bíblia nos mostram essa redenção através da fé. 3 exemplos rápidos aqui para nós lembrarmos. Noé teve fé, e a sua fé o conduziu para salvar não só a si mesmo, mas também a sua casa, né? O próprio rei Davi teve fé, enfrentou o gigante e mudou para sempre a história da sua própria vida. Se tornou o rei de Israel, né, e um homem segundo o coração de Deus, né? O rei Davi até hoje em Israel
ele é, vamos dizer, celebrado, né? Uma vez estava conversando com um judeu e ele falava, não, as fazendas do rei Davi. Até hoje lá tem as demarcações que eles chamam de fazendas do rei Davi, porque foi Davi que conquistou aquela área. E trazendo para o Novo Testamento, irmãos, Paulo, depois do seu encontro com Jesus, teve uma mudança radical também em sua vida. De perseguidor de Cristo e dos cristãos, passou a ser perseguido, né? Então, exemplos de fé que trazem essa redenção, ela está por toda a Bíblia. E eu vejo que algo que nos salta aos olhos do Evangelho é justamente esse poder de redenção, de regenerar vidas. Vidas que encontram Jesus, que encontram a palavra do Senhor, que entram pelo caminho, são restauradas. Porque essa palavra, irmãos, ela tem poder para restaurar, para curar, para perdoar. Então essa fé depositada ali de Raabe nos faz refletir sobre isso, sobre o Evangelho. E esse texto de Raabe, muitas vezes, se ele for lido só pela metade, ele pode ser mal interpretado, porque ele pode dizer assim, está vendo? Deus usou uma meretriz, né? Mas a segunda parte ela precisa ser evidenciada. Ela era uma meretriz, mas ela transformou sua vida através da fé. A fé depositada em Jesus foi algo que transformou completamente a vida de Raabe. E é essa fé, irmãos, que tem o poder de mudar, mais uma vez, a nós e a nossa casa. E o Evangelho, como eu disse, está cheio de testemunhos sobre isso. Alguns mais, alguns menos. Alguns têm uma ficha corrida grande de assassinatos, de prostituição, de vícios. Outros têm menos, né? E tem um testemunho tão impactante. Mas o fato é que o essencial da vida com Cristo é justamente essa mudança de vida, essa mudança de percepção da vida, essa mudança de rumo, né? A fé na palavra de Deus e em Jesus nos traz essa possibilidade de vida nova, as boas novas do Evangelho, uma nova vida, né? Pensando aqui mais uma vez sobre o nosso tema, pés na terra e coração no céu. Então, mesmo diante de uma vida promíscua, Raabe demonstrou grande temor. Nós temos que pensar que Raabe, como eu disse, ela era uma estrangeira. Ela não vinha da linhagem de Israel. Ela era uma estrangeira, de uma terra estrangeira. Nós não sabemos o que levou Raabe a viver uma vida como ela tinha, uma vida de meretriz. Nós não sabemos como foi a infância de Raabe, as dificuldades que ela enfrentou, mas o fato é que pelas circunstâncias da vida, e eu abri falando sobre isso, essa mensagem, muitas vezes as pessoas, até mesmo nós, como disse, nós não estamos imunes, nós vamos nos deparar diante de situações difíceis. Então nós não sabemos o que levou Raabe a estar numa condição como essa, mas ela estava, e ela vivia dessa maneira, né? Muitas vezes algum irmão pode ter uma dificuldade diferente, talvez não tão grave como essa, mas uma situação difícil de ser resolvida, uma situação difícil de ser vencida na vida, mas com grande temor Raabe conseguiu superar essas adversidades, né? O passado ficou para trás, né? Algo novo se fez na vida dela. E é por isso que eu disse, irmãos, que esse texto não pode ser mal interpretado, né? Só a primeira parte, ele deve ser entendido como um todo. A transformação gerada na vida de Raabe. O seu passado ficou para trás, mas ela, mesmo com uma vida carregada de imoralidade, de dificuldade, ela conseguiu expressar ali temor pelo Senhor, né? Quando ela conversa com os espias, né, no coração dela ali, dá para ver que é alguém que está temente ao Senhor. Ela ouviu todos os feitos que Deus tinha feito, e ali ela então toma uma decisão, né? E ali então ela passa e honra ao Senhor, e ela também foi honrada depois, porque nós vamos ler ainda o final da história, né? Estou falando aqui de redenção, de transformação, nós vamos ver quem é Raabe depois dessa história, né? Então, mesmo com esses embaraços aí da vida, consequência dos nossos pés estarem na terra, que é um lugar, né,
Nós sabemos que depois do pecado original, as coisas ficaram difíceis para nós aqui na terra, né? Tivemos meio a dores, dificuldades, lutas, né? Mas mesmo diante de tudo isso, a sua espiritualidade não estava no mesmo nível, né, da sociedade ao seu redor e da sua própria vida. No seu coração, ela tinha uma espiritualidade acima, porque ela tinha no seu coração, além de fé, temor, tudo aquilo que ela tinha ouvido do Senhor. E agora eu convido os irmãos para abrir então Josué. Hoje nossa mensagem é um pouco mais rápida. Josué 6. Josué 6, do 22 ao 25. Josué 6, 22 diz assim: Então disse Josué aos homens que espiaram a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo que tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Então, irmãos, a primeira parte da mensagem, do texto que nós lemos, da história, perdão, conta ali o encontro de Raabe com aqueles homens. Então Raabe pede para que os homens tenham misericórdia da vida dela, assim como ela teve com eles, não os entregou. E então eles fazem ali um acordo, né, onde Raabe colocaria um sinal na porta de sua casa, para que no momento ali da invasão a Jericó, a casa dela fosse preservada, né, não fosse destruída. E aqui é onde acontece o desfecho desse acordo que nós acabamos de ler. Então os homens vêm, sitiam a cidade de Jericó, porém Raabe cumpre com o combinado, pendura lá um objeto lá na porta da casa dela, e ali os espias vêm, e Josué, sabendo da história, pegam e poupam aquela casa, tiram ela em segurança com a sua casa, com a sua família. E aí a história dela diz que os descendentes dela vivem em Israel até hoje, como nós acabamos de ver. Esse é o desfecho da história de Raabe. A sua fé colocou uma condição especial, né? Em meio à destruição ao seu redor, ela conseguiu sair ilesa e ainda estendeu ali essa proteção para os da sua casa. Irmãos, quem é Raabe? Né? O que Raabe representou depois dessa história? Vou pedir para que um dos irmãos abram a Bíblia em Hebreus 11, 16. 31, perdão. Hebreus 11, 31. Quem achar pode ler por gentileza. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi condenada com os incrédulos, pois acolheu em paz os espiões. Irmãos, a Bíblia tem uma galeria, né, famosa, a galeria dos heróis da fé. E Raabe faz parte dessa galeria, né? O escritor ali de Hebreus, ele se lembra de grandes homens e mulheres de Deus pela sua fé. E dentre eles ele coloca Raabe, que não foi destruída, porque agiu com misericórdia com os espias que o Senhor enviou na cidade de Jericó. Então, quais as consequências desse ato de fé de Raabe? Né? Hoje ela é lembrada
como uma heroína da fé. Pela fé, ela não foi morta. Pela fé, ela foi salva nesse episódio. Tem mais um ponto importante, irmãos. Abre Mateus 1 comigo, por favor. Mateus 1. Mateus 1, deixa eu achar aqui onde eu perdi aqui. Mateus 1,5. O que diz aí? Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. Nós estamos, pode falar. Jessé, pode continuar, professor. E Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, da mulher de Urias. Amém. Até aí. O que nós estamos falando aqui? Mateus 1. Genealogia de quem? Jesus. Raabe gerou, Salmão gerou de Raabe e Boaz. Ela foi mãe de Boaz, que casou com quem? Com Ruth, né? Então ela foi ali, se não me engano, bisavó do rei Davi. Olha a importância dessa mulher de fé na história do povo de Deus. Uma pessoa que se... Irmãos, eu fico pensando assim, se ali naquele momento aqueles homens chegam ali e ela entrega aqueles homens, né? Não sei se esses homens morreriam porque, né, eles tinham ali uma estratégia de guerra, mas certamente Jericó seria tomado. Se não fosse nesse dia, talvez no outro dia. Se não fosse por esses espias, Josué enviaria outros, e Deus ia mostrar outro caminho. Mas o fato é que o destino daquela cidade já estava certo, porque ali era a terra que Deus tinha prometido para os hebreus entrarem. E provavelmente, irmãos, ela morreria na batalha, como os outros habitantes de Jericó. E aí ela não estaria aqui hoje, nessa linhagem que nós acabamos de ler. Não seria uma heroína da fé, não estaria ali na genealogia do rei Davi e, consequentemente, de Jesus. Então, irmãos, a nossa reflexão de hoje é sobre essa fé. Mesmo em meio às dificuldades que nos é colocada quando nós estamos com os pés na terra. Estar com os pés na terra, para nós que valorizamos o que a palavra de Deus diz, como o pastor disse aqui, né, o carnaval lá fora é totalmente contrário daquilo que nós idealizamos. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Viver uma vida que agrada ao Senhor nos dias de hoje não é fácil. E nós vimos que naquela época também não era fácil. As dificuldades poderiam ser diferentes, mas não é que não existia que seria mais fácil. Nós vimos aqui uma pessoa com uma vida totalmente na contramão, né, do que diz a santidade, do que diz a devoção, uma pessoa estrangeira e meretriz, mas que pelo poder da palavra que ela ouviu, vinda dos feitos do Senhor, né, possibilitou ela a uma mudança radical em sua vida. Mesmo com todos esses embaraços de estar com os pés na terra, a sua espiritualidade permitiu que ela fosse colocada em uma condição de honra na história do povo de Deus. Amém? Então, irmãos, para nós é essa aplicação, essa lição. Nós temos muitos desafios para estarmos com nossos pés na terra. Mesmo sendo cristãos, mesmo recebendo da palavra, temos desafios diários para serem conquistados, para serem vencidos, né? Para viver uma vida que agrada a Deus. Mas essa fé em Deus, ela tem o poder de mudar a nossa história, nos dar uma vida nova, nos redimir, trazer redenção, trazer o perdão, né? E nos possibilitar escrever uma nova página da nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez, para nós entregarmos essa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Obrigado, Pai, porque nós cremos que a Tua palavra tem esse poder regenerador, Pai, na vida daqueles que aceitam a Tua palavra.
Ó Pai, o nosso passado é apagado e uma nova história, Pai, nós podemos construir pela fé. Uma nova vida, Pai, em que nós te servimos, a Deus, e honramos os teus princípios, os teus valores. Nos ajuda, Pai, na nossa caminhada, que nós possamos, a Deus, ter êxito também, Pai, na nossa fé. Nos ajuda na nossa fé, Pai, que nós possamos ter a fé como a fé de Rabi, Pai, que ouviu os teus feitos, ó Pai, e com grande temor serviu ao Senhor. Que nós possamos, a Deus, ter o mesmo temor no nosso coração e esse mesmo desejo de fazer a tua vontade, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.